Você já parou para pensar no que realmente significa ter Jesus como Senhor da sua vida? Ter Jesus como Senhor, a gente viu no último devocional do ano passado que ter Jesus como Senhor, que Senhor, na verdade, a palavra Senhor significa dono. Você lembra lá quando você vê aqueles filmes bem antigos e mostravam terras e senhores das terras falavam, né? Principalmente quando a gente estudou história, período feudal, e aí tinha lá o Senhor das terras, essas coisas todas. A gente vê naquilo ali mesmo, de uma forma prática, que Senhor significa dono. Quando diz o Senhor das terras, está querendo dizer o dono dessas terras. E da mesma forma, ter Cristo como Senhor significa ter Cristo como dono da nossa vida. E ter Jesus como dono é maravilhoso. Você já observou como que funciona a dinâmica de quando você é dono de algo? Quando você é dono de alguma coisa, você é responsável por aquela coisa. Na minha adolescência, na infância também, mas eu lembro, foi muito marcante para mim na minha adolescência, quando eu tive um cachorrinho aqui em casa. E eu era a senhora dele, eu era a dona dele. Então, tudo que era relacionado a esse cachorro era por minha conta. Se ele sujasse aqui dentro de casa, era eu que lavava, que limpava, que desinfetava, era eu que levava para passear, era eu que levava para vacinar, era eu tudo. Eu que fazia, eu que tomava conta dele. Eu era totalmente responsável por ele. E é interessante a gente pensar nessa dinâmica em relação a Cristo e nós, né? No nosso relacionamento com Deus, que quando nós temos Jesus como nosso dono, Ele é responsável pela nossa vida. Ele se responsabiliza por nós. No entanto, as coisas não são tão simples assim. Porque quando a gente pensa assim, né, que Jesus é o meu Senhor, então eu vou viver a vida como eu quero e Ele cuida de mim e tá tudo certo. Só que não é assim que funciona. E o Senhor quer abrir os nossos olhos para isso. Na mensagem de hoje, a palavra de Deus que a gente vai meditar está em 2 versículos. Primeiro aqui em Salmo capítulo 31, versículo 24, ele vai dizer assim: esforçai-vos no Senhor, fortalecei o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E com isso o Senhor já me ensinou, Ele já me fez entender que ter Cristo como Senhor exige um esforço da nossa parte. E é muito tremendo. É uma mensagem curta, mas que traz um ensinamento e um impacto muito grande na nossa vida, quando a gente começa a observar isso verdadeiramente no nosso dia a dia. Por quê? A gente sabe que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, né, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente não tem como viver uma vida de pecado e ainda assim servir ao Senhor. Então, é óbvio, é muito claro para nós nas Escrituras que aquilo que não é permitido, ou seja, pecado, não deve fazer parte da nossa vida. Amém? Isso está bem claro para a gente. Agora, existe um cuidado muito grande que nós precisamos ter com as coisas lícitas, com as coisas que são permitidas e que até convém, até é importante que elas ocorram na nossa vida. A gente pode atrelar muito também essas coisas lícitas com questão de distração, mas não é só isso, são excessos também, que aí já se tornam não permitido, mas que muitas vezes passa desapercebido na nossa vida como se fosse algo normal. E outras coisas são coisas lícitas e importantes, mas que muitas vezes nós precisamos sacrificar para que a gente possa ter um relacionamento e uma comunhão com Deus. Ah, Letícia, mas aonde na Bíblia você vai ver falando de coisa lícita, de coisa que é bom, que tá tudo bem o crente fazer e que a gente tem que se abster? Por que você está falando um trem desse? Olha só, a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 e 2 e ali o versículo 4 também. Me impactou muito. Quando o Senhor estava trazendo essa mensagem ao meu coração, isso me veio esse versículo e um outro também que eu vou ler com vocês. Olha só, essa palavra de 2 Timóteo vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão, e aí no versículo 4 diz, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Gente, a palavra de Deus nos fala lá em Tiago, que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Então, se a pessoa já é amiga do mundo, ela é inimiga de Deus, já acabou. Acabou aí. Agora, olha pra você ver, o que está falando aqui essa palavra? Os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Aqui ele já está falando de gente que é amigo de Deus. Agora, o ponto é, ele está sendo mais amigo de quem? Ele é mais amigo de Deus ou mais amigo dos prazeres? Aqui diz que este que é amigo de Deus está sendo mais amigo dos prazeres do que de Deus. Ou seja, Deus está ficando de escanteio, está ficando de lado na sua vida. E muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes não, né? A gente faz isso com as coisas que são lícitas. É aquele tempo demasiado no entretenimento, aquele tempo demasiado no celular, fazendo necas de tibiribas, né? Fazendo nada. Aquele tempo ocioso que a gente passa, aquele tempo infrutífero, que só estão fazendo a nossa carne se deleitar e não estamos dedicando tempo a prazer que é real na nossa vida, que é a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser um deleite para nós. Nós precisamos nos deleitar em estar com Cristo. E outra palavra que impactou muito o meu coração, quando diz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha isso aqui, meu irmão. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Você já parou para pensar que o fato de você estar sempre fazendo a vontade do seu ventre. Olha isso aqui, gente. O seu Deus é o ventre. Quando nós temos Jesus como nosso Senhor, como nosso dono, nós fazemos a vontade do nosso dono. Agora, quando o nosso Deus é o nosso ventre, a gente vive para fazer a nossa própria vontade, para fazer aquilo que nos agrada, fazer a vontade do nosso ventre. E agora, a gente precisa ficar atento, a gente precisa parar e entender que o que a Bíblia está dizendo? São inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha, só pensam nas coisas terrenas. Quando nós vivemos para satisfazer a nossa própria vontade, Cristo não está sendo santificado em nós, não está sendo santificado como Senhor, como nosso dono. Quando nós pertencemos ao Senhor, nós vivemos e nos deleitamos em fazer a sua vontade. Mas se nós vivemos para satisfazer o nosso ventre, para satisfazer os nossos próprios desejos, nós estamos nos afastando do senhorio de Cristo em nós. Nós não estamos santificando Jesus na nossa vida como Senhor, estamos fazendo o contrário disso. Por isso a palavra de Deus para nós hoje é esforce-se, esforcem-se para santificar Cristo como Senhor na sua vida. A atitude de santificar Cristo em nós, ela é, claro, da parte de Deus, mas também uma atitude nossa. Ela acontece quando nós fazemos apenas a nossa vontade, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus em nós, para nos relacionarmos com o Senhor. É importante a gente ter atenção quanto a isso, que a gente pode se lembrar, né, de quando a palavra de Deus diz assim que é Ele, é o Senhor quem opera em nós, o querer e o efetuar. Mas isso quer dizer que o Senhor nos inspira, o Senhor fala conosco, o Senhor nos chama à intimidade, à comunhão com Ele, a fazer a sua obra, a estar em comunhão com os irmãos. O Senhor nos inspira essas coisas, nos inspira a querer fazer tudo isso. Mas a atitude de ir lá e fazer efetivamente, a atitude de ir, fechar a porta do quarto e orar, a atitude de ir até a casa do Senhor e cultuá-lo, a atitude de ir até um evento de comunhão com os irmãos, é atitude nossa. Somos nós que movemos os nossos pés. Somos nós que tomamos a decisão de fazer isso. A operação de Deus na nossa vida, ela é em conjunto com o Espírito Santo de Deus, entre nós e o Espírito Santo. Tanto que a palavra de Deus vem nos trazendo isso, que Ele opera em nós, o querer e o efetuar. Mas a gente também vê lá, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Sabe como que a gente apaga o Espírito? Quando o Espírito nos impulsiona, quando o Espírito ministra no nosso coração, ó, faz isso, ei, tá na hora, hein? Tá na hora de orar, você não orou ainda.
E aí a gente vai resistindo a isso, o Espírito Santo fala, ei, bora orar, e aí você não ora, a gente está fazendo o quê? Está apagando a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Estamos nos tornando, com cada não que a gente diz para o Espírito Santo, nós nos tornamos cada vez mais insensíveis a Ele. Vamos cada vez mais apagando-o da nossa vida. E não é isso que o Senhor quer de nós. Muito pelo contrário, o que o Senhor deseja de nós, conosco, o que o Senhor deseja conosco é intimidade e comunhão. Então, que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus e que nós possamos atender ao chamado dele na nossa vida e nos esforçar, abrir mão da nossa própria vontade, diminuir para que ele cresça em nós e seja santificado em nós verdadeiramente como o Senhor da nossa vida. Amém? Glória a Deus por essa mensagem. Eu te agradeço, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Que você se sinta muito bem-vindo aqui no canal. Primeiro vídeo de 2025, teremos muitos mais vídeos aqui esse ano. E, gente, não quero me ater apenas aos vídeos de segunda-feira, tá? Não quero mais ter um dia fixo aqui. Eu quero simplesmente ter uma mensagem para trazer, quero gravar e compartilhar com vocês, tá? Então, se você não quer ficar de fora, quer continuar recebendo os vídeos aqui, ative as notificações, se inscreva no canal e ativa para você ficar sempre recebendo em primeira mão quando sai um vídeo novo aqui, tá bom? Me conta nos comentários se esse vídeo foi bênção para você, que eu quero saber, se ele edificou a sua fé, assim como edificou a minha, assim como falou comigo, como Deus me deu os puxão de orelha, me conta se Deus puxou sua orelha também, que eu quero saber. E muito obrigada pela sua companhia aqui, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo devocional.